João capítulo 4, a partir do verso 4. Você que já achou, vai dando um amém aí para eu ouvir. Senão vocês acompanham aqui junto com a gente, amém? O texto vai dizer assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Fala assim comigo: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Verso 8, os seus discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os dos seus filhos e do seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela diz: não tenho marido. Respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Até aqui, obrigada, Senhor. Aqui está a tua palavra, que é tão poderosa para transformar, curar, libertar. Nós estamos diante da tua presença, Senhor, e eu sei que tem mulheres aqui que têm sede e fome por ti. Nessa noite nós queremos ouvir a tua voz. Não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, nós queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Toma este lugar, fala conosco. Que mulheres saiam daqui hoje transformadas, curadas, libertas, Senhor. Eu me coloco em tuas mãos, Espírito Santo, como um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor, para falar tudo aquilo que o Senhor tem que falar nessa noite. E você diz amém. Pode se assentar, queridas. O livro de João, capítulo 4. A gente vai ver aqui agora Jesus, ele promovendo um encontro entre ele e a mulher samaritana. Eu sempre gosto de dizer, pastor Odete, que Jesus é especialista em promover encontros. E todas as vezes que Jesus, ele chega em um cenário de impossibilidades, aquele cenário deixa de ser o que realmente era, e ele começa a gerar características que só um mestre pode dar a alguém. O texto que lemos vai dizer que Jesus agora ele estava na Judeia com os seus discípulos. E enquanto Jesus estava pregando ali, houve uma discussão entre eles dizendo: quem prega mais? Quem batiza mais? É Jesus ou João? E Jesus, sabendo de toda essa discussão, ele vai ver que o que ele estava pregando ali não importava mais. O que estava importando agora era a palavra competição. E eu sempre gosto de dizer que aonde Jesus está,
não tem disse-me-disse, não tem quem faz mais, quem faz menos, quem é melhor, quem não é melhor. Jesus não se importa por isso. Jesus, ele fica em um lugar onde ele vê que tem verdadeiros adoradores e que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus, eu imagino naquela hora, gente, ele se levantando e dizendo assim: aqui eu não fico mais. Eu posso imaginar Jesus dizendo agora: aqui eu não fico mais. E o texto vai dizer, não sou eu que estou dizendo, diz que Jesus se levanta e novamente ele vai para Galileia. E aqui começa a história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele decide para Galileia. E geralmente os judeus, eles estavam acostumados a fazer um roteiro que era comum entre eles. Mas agora nós vamos ver que Jesus, ele muda tudo. Jesus agora, ele vai mudar o roteiro da viagem. E ele vai fazer um roteiro que não é nada comum. O texto diz que ele decide passar por Samaria. Diz assim, Samaria. Isso. Se você for estudar todos os caminhos que existiam para Jesus chegar até a Galileia, você vai ver que havia outras possibilidades para Jesus chegar até lá, e a qual ele também estava acostumado a fazer. E talvez você me pergunte por quê, bispa, por que Jesus não poderia passar por Samaria? E eu vou te explicar. A Samaria não era um lugar bem visto aos judeus. Os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam, eles não se entendiam e havia uma rixa entre eles, só para vocês entenderem. E aquela situação entre Judeia, Galileia com Samaria não se começou agora, começou há anos atrás. Tempos atrás, quando Salomão morreu, lá no tempo de Salomão, quando Salomão morre, quando o reino de Israel, ele é feito pelas 12 tribos, e ali se é dividido sobre 2 reinos, reinos do sul e reino do norte, e ali começa, gente, guerra, ódio, preconceito, discriminação. Então já se entende aqui que Judeia e Samaria não se batem. Judeus e os samaritanos não se comunicavam. Então os judeus de forma nenhuma poderia pisar os pés em um território samaritano. E se você for estudar os caminhos, Judeia, era assim, Judeia, Samaria e Galileia. A Samaria, ela ficava no meio entre as cidades. Então, um bom judeu, quando ele fazia o caminho para ir para Galileia, ele triplicava, mas ele não passava por Samaria. Ele rodava, ele descia, ele atravessava o Rio Jordão, mas ele não passava por Samaria. Samaritanos não. De jeito nenhum. Samaria, de jeito nenhum se misturar com aquele povo. Os judeus não se davam com o samaritano, de jeito nenhum. Um judeu passa pela Samaria. Mas é lindo porque a nossa Bíblia vai dizer no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Entende-se aqui, presta atenção aqui nesse versículo, que João não estava dizendo que era necessário, porque tinha outros caminhos. João vai dizer assim, era-lhe necessário. Aqui é uma escolha. Jesus decidiu passar por Samaria. Não era necessário. Jesus ali, ele teve uma escolha. E sabe o que eu consigo ver aqui? O nosso Jesus é um Jesus dos encontros. Ele estava programando um encontro naquele dia. Ele precisava encontrar aquela mulher. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o nosso Jesus, ele não está preso à religiosidade, a nenhuma dogma religiosa, a preconceito, a ódio. Sabe por quê? Porque quem é assim é eu e você, mas Jesus não. Jesus de nenhuma forma poderia colocar os teus pés naquele lugar, mas Jesus fala, eu vou passar hoje em Samaria. E eu já posso imaginar aqui os discípulos olhando e falando, mestre, mas você vai passar por Samaria? Você vai fazer o que lá, mestre? O que você vai fazer naquela terra com aquele povo? Aquele povo gentil, aquele povo sujo. Não podemos passar por Samaria, mestre. E eu imagino Jesus se levantando, olhando para eles e dizendo, eu vou passar por Samaria. E eu imagino eles indignados. E essa mensagem, ela fala muito comigo, gente.
Eu gosto muito de falar sobre essa mensagem, porque enquanto eu meditava nessa palavra, sabe o que é lindo aqui? O que o Senhor ministra no meu coração? Porque quantas pessoas olhou para mim, para você, como essa Samaria, não deu valor nenhum para você. Quantas vezes as pessoas apontou o dedo para você e diziam: nossa, essa mulher, ela vai aonde assim desse jeito? Ela vai chegar aonde desse jeito? Mas sabe o que é lindo? Que Jesus, o nosso Senhor, Ele não olha para a gente como a terra olha. Enquanto muitos diziam: ela não vai chegar em lugar nenhum, Jesus, Ele olha para a sua vida hoje. E quantas vezes Jesus olha para você e diz: olha, eu vou passar na tua casa, eu vou passar na sua história, e eu vim transformar tudo aquilo que um dia falaram contra você. Quantas Samarias tem aqui hoje? Quantas Samarias que um dia apontaram para você e disseram: essa mulher é fogo de palha. Ai, ela aceitou a Jesus, está indo lá no além do véu de São Bernardo. Mas aquela ali, filha, é crente quente só, meu Deus do céu. E ninguém imagina como você está aqui hoje, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito sobre a tua história. O Senhor tem te levantado. Eu já fui uma Samaria, gente. Quem tem aquela figurinha que diz assim: só Jesus na causa? Assim era a minha vida. Era só Jesus na causa. Uma jovem que perdeu o seu pai com 13 anos, uma órfã, que a minha própria família olhava e dizia assim: essa aí vai se perder na vida. Sem pai, não tem futuro nenhum. Quando eu aceitei a Jesus, ixi, fogo de palha. Vamos ver quanto tempo vai durar esse fogo de palha aí de ser crente. Mas um dia, Jesus me visitou. Ele foi até minha casa. Jesus, Ele teve um encontro comigo. E eu me lembro Jesus pegando pela minha mão e diz assim: você crê que eu posso transformar a sua história? E eu disse: Senhor, eu creio. E eu posso dizer: eu estou vivendo as promessas que o Senhor tem na minha vida. Quantas vezes o diabo se levantou dizendo que você ia viver nesse fracasso, nessa crise, nessa derrota. Mas um dia Jesus te pegou pela mão, o Senhor te levantou e Ele diz: eu acredito em você, eu aposto em você. Esse é o nosso Jesus. O Senhor hoje visita Samarias aqui neste lugar. Eu não sei qual é a Samaria que você se encontra hoje, mas eu sei que da mesma forma você não sai daqui hoje nessa noite. O Senhor visita hoje. Talvez você vai me olhar assim e vai dizer: bispa, não era para mim estar aqui hoje, mas o Senhor marcou esse encontro comigo e com você. Eu não sei como está a sua vida, como está a tua casa, como está o seu emocional, mas Jesus hoje, Ele vai te surpreender. Hoje o Senhor, Ele quer te visitar de uma forma diferente, de uma forma que você nem imaginou. Hoje o Senhor quer tocar no mais íntimo, no mais oculto, no mais profundo. E eu já imagino agora Jesus, Ele indo em direção a Galileia. Os estudos dizem que aproximadamente demorava 2 dias para Jesus chegar em Samaria. E eu imagino Jesus agora fazendo o seu caminho. Aquela mulher nem imagina, ela nem sonha. Eu imagino naquele momento agora a mulher se preparando, pegando o seu cântaro, e ela dizendo: eu vou agora ao poço. Ela já estava acostumada. O texto diz que era aproximadamente 12:00. Eu imagino que naquele horário não tinha ninguém naquele poço, porque ninguém queria tirar água 12:00, onde o sol é forte. Aquela mulher que era rejeitada, acusada, a mulher que tinha 6 maridos, a mulher que ninguém dava valor nenhum, não tinha crédito nenhum no meio daquele povo, uma mulher mal falada, mas ela nem imagina que agora está chegando Jesus, e Ele está indo em direção a ela. Ela não sabia que Jesus estava promovendo um encontro. Sabe por quê? Muitas pessoas às vezes falam que é sorte na sua vida, mas não é sorte.
Enquanto muitas podem olhar para você e falar assim: aquela mulher ali, ela teve sorte. Não. O Senhor estava trabalhando no mundo espiritual faz muito tempo a seu favor. Ah, é sorte, aquela mulher ali teve sorte. Olha o que Deus fez na vida dela, que sorte. Nunca é sorte, sempre foi Deus. Aquilo que para você foi de repente, não foi. O Senhor já estava planejando faz tempo ter um encontro com você. O Senhor tem te olhado. O Senhor tem falado: eu vou ter um encontro com ela. Eu vejo que aquela mulher tem pagado preço, ela tem orado, ela tem jejuado. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele chega em Samaria. E ele, cansado da viagem, como o texto diz, ele se assenta à beira do poço. E ali chega a mulher samaritana para tirar água. Eu imagino ela chegando e falando assim: gente, tem um homem ali. Ela se aproxima e Jesus diz a ela assim: mulher, dai-me um pouco de água. Você repare aqui no versículo 8, que a Bíblia, ela abre um parênteses. E olha o que a palavra vai dizer assim. Relata que os discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Gente, repare aqui, isso aqui é uma matemática lógica. Pensa comigo, 13 homens com fome, Jesus e os 12. E eu te pergunto aqui, precisava de 12 homens em comprar comida? Precisava, pastora Odete, de 12 homens em comprar comida? Não, gente. Eu sei que nós mulheres, nós carregamos algo diferente. Eu sei que uma mulher daria conta de comprar comida para os 13. Mas repare aqui que Jesus, ele despacha os discípulos. Jesus fala: vai, vão até a cidade e vão comprar comida. Sabe por quê? Jesus aqui, ele está fazendo uma provocação. Jesus despacha eles. Percebe isso aqui, gente? Ele manda agora 12 homens ir comprar comida, porque ele estava promovendo um encontro naquele lugar. Jesus queria se manifestar. E muitas vezes o que Jesus vai fazer na sua vida não é para ninguém ver, é no secreto, é você e Jesus, é lá dentro do seu quarto, quando você está de joelhos na beirada da sua cama, orando, clamando. Jesus vai fazer muita coisa na sua vida que não é para todo mundo ver, é você e Deus. Jesus podia muito bem falar: vamos, discípulo, vão 3 e fica o restante. Não, Jesus despacha todos. O que Jesus queria fazer com aquela mulher era no particular. Chega à disposição. Jesus quer nos encontrar no secreto. É nós e Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, porque eu te honrarei no público. O que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua história, Ele espera que você entre, feche a porta, no secreto, se lance sobre Ele. Não é você postar nas redes sociais, não, é você e Jesus. E é lindo porque Jesus, eu imagino ele preparando todo aquele cenário. E eu sempre gosto de afirmar, gente, ninguém amou tanto as mulheres como Jesus nos amou. Eu sei que o seu marido te ama, o seu pai te ama, mas ninguém amou as mulheres como Jesus amou. Porque quando as mulheres não tinham valor, Jesus acreditou. As mulheres naquele tempo, elas não podiam ouvir a palavra do Senhor, elas não podiam estar nos centros religiosos, mas Jesus falava da palavra para eles. Jesus permitia elas ficar. Ninguém te amou como Jesus. Por isso que eu sempre gosto de afirmar isso para todas as mulheres. Pode o mundo não te valorizar, pode a sociedade não te valorizar, o nosso Senhor te ama. Ele te desejou desde o ventre da sua mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe o que você deseja, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe tudo. Então às vezes você entrou aqui hoje triste, fala: bispa, eu estou pensando em desistir, eu não aguento mais. Não está aguentando o quê? Você tem um pai que te ama, que vela por você, que acredita em você, que investe em você. Você não precisa de mais nada. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Você é completa, Deus te fez uma mulher completa.
Chega de Satanás jogar sobre a sua mente que você é incompleta, que você é feia, que você é gorda, que você não sei o que. Fala para o diabo: não, Deus me amou, eu me amo assim, Jesus me ama assim, me fez assim, e eu sou feliz assim. Jesus te ama. Jesus vê valor em você, Ele acredita em você, Ele aposta em você. Esse é o nosso Jesus. É tão lindo que quando nós olhamos aqui o versículo 4, Jesus vai falar o que para ela? Dai-me de água. Dai-me um pouco de água. Mas sabe o que é interessante aqui? Eu quero te convidar agora a você mastigar com o cérebro. Jesus, ele pede o que para ela quando vê aquela mulher? Água. E se você ler todo o versículo, Jesus em nenhum momento ele bebe água. Jesus em nenhum momento ele bebe água. A primeira reação dele é: dai-me de água. A segunda é: discípulos, vão comprar comida. Os discípulos chegam, vão dar comida para Jesus. E sabe o que Jesus responde aqui? Não quero. Uma comida eu tenho a fazer. Fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele foi ali pedindo água, mandando os discípulos comprar comida, mas ele não bebe água e ele nem come comida. Sabe o que Jesus queria fazer ali? Ele pediu água, mas ele queria dar água para ela. Em outras palavras, o Senhor ministrou meu coração: Luana, eu estou pedindo água para ela, mas eu quero dar da minha água para ela. É a minha água que vai saciar ela. O que eu tenho para dar para ela, se ela conseguir entender, se ela conseguir discernir que o que eu tenho para ela é muito mais do que essa água do poço, é uma água viva que vai transformar a sua história. Muitas vezes o Senhor quer dar tanta coisa para a gente. O Senhor quer transformar a nossa história. O Senhor quer que a gente viva todos os projetos, todos os sonhos. Mas enquanto você não entender que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que você pensa ou você imagina, você nunca vai estar pronta para receber as bênçãos de Deus sobre a tua história. Se a gente não conseguir entender, Jesus estava querendo declarar para aquela mulher que aquela água que ele tinha era muito melhor do que a água que ela foi buscar. Eu quero que você fale para essa mulher do seu lado assim: Jesus não precisa de nada que você tenha. Fala assim para ela: Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa da sua força. Fala para ela, mas fala com autoridade, gente, pelo amor de Deus. Olha para ela com um olho mesmo, olha aquele olhar de profeta. Fala assim para ela: Jesus não precisa de nada. Ele só precisa que você entenda que tudo aquilo que você tem não chega perto daquilo que Ele tem para te entregar. Agora você vai olhar para outra mulher do seu lado, vai dizer assim para ela: confia mais. Isso. Aquela mulher, ela tinha um cântaro, mas Jesus queria dar uma fonte para ela. Jesus não queria apenas encher o cântaro dela, Jesus queria jorrar fonte de água sobre a vida dela. Ah, Jesus tinha águas para jorrar sobre a sua história. E sabe o que é lindo aqui, gente, nessa história? Que quando nós viramos a nossa página e nós vamos lá em João capítulo 3, nós vamos ver Jesus ali no capítulo 3 de João. Ele tem um encontro com um homem poderoso. E a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com um homem poderoso na calada da noite. João 3, se você for ler, você que sabe. E Jesus agora ele vai ter um encontro com Nicodemos. Fala assim: Nicodemos. Nicodemos era um homem poderoso da nação, um judeu poderoso, conhecido. Mas sabe o que é lindo aqui? Que eu amo dizer que no versículo 3, ele foi ao encontro de um homem poderoso, Nicodemos, um judeu. Mas no capítulo 4, ele foi ao encontro de uma mulher, não na noite, mas de dia. Não um homem conhecido como judeu, mas uma samaritana. Não um homem conhecido como guarda-lei, mas como uma pecadora.
Jesus, Ele vai ao nosso encontro, não importa a sua situação, não importa o que você tem feito, para Jesus não importa. Quando Jesus quer marcar um encontro comigo, com você, Ele vai romper barreiras. Ei, Jesus não se importa se você tem dinheiro ou se você não tem, não importa. Jesus, Ele marcou um encontro com aquela mulher. Ele não quer saber das suas condições financeiras. Jesus vai dizer para ela: dai-me de beber. E o texto vai dizer assim: mas como que o Senhor, sendo judeu, pede água a uma samaritana? Olha aqui o que essa mulher vai falar para Jesus. Como que o Senhor, sendo judeu, vai fazer? Vai pedir água? Você percebe aqui que essa mulher está cheia de argumentos. E assim é eu e você. Quantas vezes Jesus já deu uma palavra para você e você dizia: Jesus, eu não. Eu cantando ali na Além do Véu, no encontro de mulheres, nem pensar, Jesus, eu sou tímida. Usa outra, Jesus, eu. Quantas vezes Jesus deu uma palavra para você e você fica cheia de argumentos? Jesus falou que vai dar, que vai transformar seu casamento, vai tocar na vida dos seus filhos, vai trazer ele para a presença do Senhor. E você diz: Jesus, nossa, será que isso vai acontecer? Essa é eu e você. Cutuca essa mulher que está do seu lado e fala assim: Jesus está vendo, viu? Quando você chega cheia de argumento para falar com ele, fala para ela. Pega ela, Jesus. Você acha que Jesus não vê quando você fica questionando? Ai, Jesus, será que você vai fazer isso? É causa impossível isso. Essa mulher, ela chega cheia de argumentos. E a palavra vai dizer que Jesus diz assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Versículo 11. O Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela não para de argumentar, gente. Mulher futriqueira fala demais. A gente fala demais, por isso que tem vezes que o Senhor tem que torcer nossa língua. Mas como? O Senhor vai tirar a água? Ela estava na frente de Jesus, ela nem imaginava, e ela cheia de argumentos. Mas como? O Senhor? Acaso o Senhor é maior do que meu pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e o seu gado? Como que você vai fazer isso? Como? Me diz. Ela chega cheia de impossibilidade, gente. Repara aqui. Só questiona. Como que o Senhor vai conseguir? Acaso o Senhor falou... Gente, a gente precisa parar de impor impossibilidade. Quando Jesus marcar um encontro comigo, com você, você só precisa levantar suas mãos e falar: Senhor, eu creio, eu quero viver, eu acredito que a minha fé possa alcançar montanhas. Senhor, olha, hoje a minha realidade está difícil, está precária, mas eu creio, porque eu creio em um Deus do impossível, um Deus que é o dono do ouro e da prata, há um Deus que reina, há um Deus que vive está. Você precisa começar a declarar diferente. Você está vivendo a pior crise do seu casamento, aí vem aquela sua amiga perturbada e fala assim: larga esse diabo. E você fala o quê? Você tem que falar: não, eu tenho orado pelo meu marido, eu tenho pagado um preço por ele, eu creio na transformação dele. Quantas vezes você vai se abrir com a pessoa errada e você só recebe palavra negativa? Você tem que falar: não, eu estou vivendo um secreto com Deus. Você precisa começar a declarar diferente. Chega de impossibilidade, chega dessa visão negativa que você tem, pelo amor de Deus. Chega de pôr impossibilidade em tudo. E o texto vai dizer que Jesus diz assim para ela: mulher, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus aqui, ele quer entrar na mente dela e que ela entenda que aquilo que ele tem para entregar para ela é muito maior, gente. Jesus às vezes precisa escrever para você, traduzir, porque você não entende bolufa, você tá viajando. Deixa eu falar aqui para você, o Espírito Santo, ele é sensível, você sabia? Por isso que muitas vezes nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo. Jesus estava afirmando para ela: o que eu tenho para te dar é muito maior do que você imagina.
Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim para ela: o que eu tenho para te dar, você ainda já procurou em tantos lugares e você ainda não achou. Jesus estava querendo dizer para ela: o que eu tenho para te dar, o mundo não pode te oferecer. É isso que Jesus estava declarando para ela. O que eu tenho para te dar, lugar nenhum você vai conseguir se saciar. A água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Não era uma água comum, gente, era uma água sobrenatural. E eu quero aqui repartir com vocês duas coisas que o Senhor falou ao meu coração. Que quando nós temos um encontro com Jesus, o que isso vai se manifestar? O que isso vai acontecer? O que vai gerar em nós, em mim e em você, quando nós temos um encontro com Jesus? E a primeira coisa é contentamento. Olha para essa mulher do seu lado, mas olha com autoridade para ela, hein? Pelo amor de Deus, que eu sei que vai sair mulheres de fé aqui hoje. E diz assim para ela: contentamento. Isso. Agora você vira para outra que tem mais fé, porque está muito devagar, gente. Fala assim para ela: contentamento. Fala assim para ela: você entendeu? Contentamento. Isso. Fala bem isso aí para você gravar. Anota lá no seu caderninho, anota aí no seu celular: contentamento. No dicionário, a palavra contentamento, ela significa um estado de contente e satisfeito. Contente e satisfeito. Mas para a maioria das pessoas, quando você pensa nesse sentido de estar contente e satisfeito, você acha que para você estar contente e satisfeito, você todo o tempo precisa estar feliz e sorrindo. Mas não é isso. O conceito de contentamento não é você estar feliz todo dia. Afinal, pastor Odete, é inevitável que no nosso dia a dia, na nossa história, acontecerá momentos negativamente, a qual nos tirará o sorriso. Mas no entanto, quem alcança o contentamento fala de alguém que está bem resolvido. Repita assim comigo: bem resolvido. O que é uma pessoa bem resolvida? É assim: você está passando a pior crise da sua vida, a pior tempestade. Sua casa está naufragando, você está passando a pior crise da sua vida, da sua história. Mas você entendeu que você precisa ser uma mulher forte e corajosa. Você entendeu que você precisa ter esperança e bom ânimo, porque a satisfação que você tem não está baseada nas inconstâncias que a vida te leva a passar. Você consegue entender isso? Contentamento é quando você consegue encontrar satisfação. Eu estou passando a pior crise, mas eu estou crendo que eu sirvo um Deus que é poderoso e que a minha casa, ela está firmada na rocha. A pessoa que ela tem contentamento, ela não perde as esperanças, gente. Talvez se eu perguntar hoje aqui nessa noite, quem se sente completamente feliz? Quem levantaria a mão para mim? Se eu perguntar aqui, tem alguma mulher aqui que se sente completamente feliz? Completamente. Talvez você viraria e diria assim para mim: bispa, eu não posso levantar a minha mão, mesmo eu tendo uma casa boa, eu tendo meu marido, filhos, todo mundo com saúde. Aí sabe por que você não levanta a mão? Porque a grande investida do diabo é te manter com sede. Essa é a grande investida de Satanás. Ele quer que você busque satisfações no mundo. Se você reparar esse texto aqui, dá para você perceber que essa mulher aqui, ela é uma mulher descontente com a vida que ela levava. Feliz ela não era. Ela levava uma vida descontente. E se você reparar aqui, a sede dessa mulher não é apenas uma sede natural, uma sede de água. Eu estou falando de uma sede mais profunda, de uma sede que não é normal. Aquela mulher, ela não tinha ainda contemplado o que é o contentamento. Eu acredito que aquela mulher, ela sempre tentou encontrar uma forma para se estar bem. Eu imagino aquela mulher, gente, ela tentando procurar de todas as formas ser uma mulher feliz, ser uma mulher realizada. Talvez ela tentou se contentar com a sua beleza, com a riqueza de homens. Talvez saindo com um monte de homens, porque o texto diz que ela estava no sexto homem. Aquela mulher, ela deve ter tentado encontrar satisfações de todas as formas.
quantas vezes eu e você tenta encontrar satisfação nas coisas da terra, com a vaidade, com o luxo, com as vestes. Eu sempre incentivo, gente, as mulheres da nossa igreja. Eu sou pastora de igreja, gente, e eu sempre ministro isso para as mulheres. Vocês precisam se cuidar, vocês precisam se valorizar, se maqueie, se arrume, compra a melhor roupa, se investe em você. Mas a gente não precisa ficar apegada a essas coisas, porque tudo isso aqui é passageiro, isso aqui passa. Eu acredito que aquela mulher tentou se apegar em várias coisas, coisas terrenas, coisas do mundo. Talvez ela tentava sentir prazer nos homens. E quantas vezes nós estamos na mesma forma, tentando encontrar satisfação em coisas. Uma vez eu ouvi uma ministração, gente, do pastor Daniel Lara, e ele falou algo que marcou meu coração. Ele diz assim: contentamento é você não desejar ter a vida de ninguém. Ah, gente, isso aqui é muito forte. Deixa eu dizer aqui algo para você. Contentamento é você estar bem resolvida com a sua própria história. Você não precisa ter o que a sua irmã tem, o que a sua vizinha tem, o que a sua pastora tem, o que sua patroa tem. Não, você precisa ser uma mulher bem resolvida. Talvez hoje você não alcançou ainda tudo aquilo que você almeja, mas você precisa ser uma mulher contente em Deus, uma mulher realizada, uma mulher feliz, uma mulher bem resolvida, feliz com aquilo que o Senhor te deu. Sabe por quê? Você nunca vai alcançar aquilo que o Senhor tem para você se Ele conhecer a forma que o seu coração está pensando ou desejando. Porque você pode tentar enganar as pessoas, mas Jesus você não engana. Ah, você pode tentar. Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim para ela: nem tudo que você deseja vai acontecer. Fala para ela: nem tudo o que você deseja vai acontecer. Não existe palavra bíblica, não existe promessa bíblica, gente, para que aconteça tudo o que você quer. Mas existe promessa bíblica para que você possa ser feliz com tudo aquilo que você tem. Você está conseguindo entender aqui que você precisa ser feliz com o que você tem? Você precisa ser uma mulher contente, uma mulher realizada. Senhor, eu tenho pouco, mas eu sou feliz no pouco. Senhor, eu não tenho a casa ainda que eu desejo, mas eu sou feliz na casa que o Senhor me deu. Senhor, hoje eu não tenho um carro tão confortável, eu não tenho um carro com teto, mas eu sou feliz com o carro velhinho que o Senhor me deu. Pelo amor de Deus, Deus nunca vai te dar o muito se você não for fiel no pouco. Você fica tendo inveja da amiga, aí fala: aquela irmã ali, olha aquele carro que ela comprou, será que eles roubaram? Para de ser invejosa, que você vai morrer nessa pobreza aí se você tiver um coração como esse. Se você vê uma irmã melhor que você, fala: olha que lindo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero ver se você vai ter essa coragem de estar feliz pela irmã. Olha aquela irmã ali, você viu? Olha o marido dela como se veste. Para de ser invejosa, pelo amor de Deus. Isso não agrada o coração de Deus. Eu vim hoje abrir o teu coração, abrir a sua mente. Seja uma mulher contente em Deus. Você precisa ser uma mulher realizada. A gente nunca vai ter tudo que a gente quer, gente, nunca. Jesus nunca prometeu isso para mim e para você. E se alguém falou isso para você, é mentira. Você só vai ter aquilo que o Senhor tem para te dar, e você só vai receber se Ele querer te dar. Não existe promessa bíblica dizendo que Jesus vai fazer tudo o que você quer, tudo o que você deseja, tudo o que você almeja. Hebreus 13:5 vai dizer: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então você não precisa temer com nada. Está passando a pior crise da sua vida, talvez você não tenha nada dentro de casa, está passando o desemprego, a crise. Jesus nunca vai te abandonar. Você não precisa de mais nada, você só precisa de uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem a palavra tem tudo. O autor John Piper, ele vai dizer, gente, em um dos seus livros, que chama Plena Satisfação em Deus, que Deus é glorificado quando nós estamos satisfeitos nele.
Você está conseguindo entender aqui? Jesus é glorificado quando a gente é satisfeito nele, quando a gente descansa nele. Quando nós olhamos aqui para a nossa Bíblia, nós vemos lá em Gênesis 3:5, a desobediência de Eva no jardim. Ali ela revelou o seu coração, sabe por quê? Ela desejou obter o que foi oferecido a ela. Ela ouviu o conselho de Satanás, afirmando que se ela provasse do fruto, ela seria uma mulher completa. Por isso que ela come do fruto. E o resultado disso qual foi? Qual foi? Daquele momento em diante, gente, a gente vive descontente com tudo. Assim é eu e você. Assim somos nós. A gente nunca está satisfeita, você percebeu? O marido fala assim, olha, nós vamos viajar para tal lugar. Ah, mas eu queria ir para Dubai. Você nunca está satisfeita. Você sempre quer mais. Foi isso que Eva fez. O diabo prometeu dar a ela algo maior. E ela foi e caiu. Por isso que eu amo falar de apóstolo Paulo. Se você me perguntar, bispa, quem você quer conhecer da Bíblia? Eu vou dizer apóstolo Paulo. Porque apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar o que é verdadeiramente ser uma mulher contente. Porque apóstolo Paulo, ele aprendeu a se contentar com o que ele tem. Sabe o que eu gosto de dizer? Quando eu estudo o texto, a Bíblia, a carta de Filipenses, a carta mais feliz da Bíblia, a carta que traz alegria. E quando você olha ali a carta de Filipenses, talvez você pense, nossa, será que o apóstolo Paulo estava em Dubai? Eu acho que ele estava pegando uma praia, bebendo água de coco. Não é possível que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, não. O apóstolo Paulo não estava numa praia, ele não estava curtindo, ele não estava na melhor fase. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso injustamente. E sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que ele encontrou satisfação em Deus. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, ele é um homem satisfeito em Deus. Não importa o que está acontecendo exteriormente em você, você precisa estar com a alma farta. Você precisa estar realizada. Apóstolo Paulo, ele aprendeu a se contentar. Eu posso estar na maior tribulação da minha vida, eu posso estar passando a maior abastança, ele pode estar na perseguição, mas ele é um homem livre, um homem que entendeu que tudo aquilo que ele estava passando era um propósito. Por isso que eu e você precisamos encontrar um lugar de satisfação em Deus. Porque quando a gente encontra um lugar de satisfação em Deus, não importa o que você esteja passando, naquele lugar Ele te fortalece. E sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que Ele tem um lugar para mim e para você. Jesus está dizendo, eu tenho uma água que vai satisfazer a sua sede. O texto diz que ela vai dizer assim, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para beber água. Quando ela diz isso para Jesus, Jesus vira para ela e diz assim, vá e chame o seu marido. E ela responde assim, Senhor, eu não tenho marido. Repare aqui que parece uma pré-condição que Jesus está fazendo essa mulher. Vá, você quer dessa água? Vá e busque o seu marido. Aqui é uma lógica nesse diálogo, se você perceber. Porque Jesus, ele está falando assim, você quer receber o seu milagre? Vá e chame o seu marido. E o que ela diz? Senhor, eu não tenho marido. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus estava ensinando ela a expor as suas emoções, expor a sua real realidade, a sua real situação. Deixa eu dizer algo aqui, quando você estiver diante de Jesus, você não precisa mascarar, ai Senhor, é isso e aquilo, não. Jesus sabe o que você está passando. Não precisa tentar mascarar como você vai falar para Jesus. É lindo aqui porque essa mulher vai virar para Jesus e vai dizer assim, Senhor, eu não tenho marido. Ela não fica rodando, pensando, não. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E o texto é sucinto em dizer, Jesus disse, disseste bem que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o 6º que você vive não é o seu marido. Gente, estava feia a situação aqui dessa mulher, estava ou não estava? Aqui não tem nenhuma mulher nessa mesma situação, né? 5 maridos, Jesus amado, ela estava no 6º. Sangue de Jesus tem poder, gente.
Mas sabe o que eu quero declarar hoje sobre a vida de vocês? Você sabe o que significa 6? O número 6? Nos números da Bíblia, biblicamente falando, na teologia, o número 6 aponta para a plenitude do homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você olhou, buscou em 6 homens suprir a sua sede. Você tentou de todas as formas suprir o seu interior. Mas agora você está diante do 7º homem. E o 7º número da Bíblia significa a plenitude de Deus. Jesus estava dizendo a ela: hoje você teve um encontro com um homem que vai transformar a sua história. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, sobre a sua história. Há um tempo da plenitude de Deus descendo sobre ti. Hoje o Senhor, Ele tem um encontro comigo e com você. E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu casamento: você nunca mais voltará a ter sede. Hoje o Senhor, a plenitude do Senhor está sobre este lugar. Talvez você tentou de todas as formas, de todas as maneiras. Talvez você entrou aqui hoje com o seu cântaro vazio, mas hoje o Senhor está derramando contentamento em você. O Senhor está derramando uma graça diferente. O Senhor hoje quer que você saia daqui transbordando. Transbordando do que, bispa? De alegria, de fé, de autoridade. Talvez nada mude para o lado de fora, mas de dentro você tem que estar uma mulher diferente. Uma mulher corajosa, uma mulher que vai se levantar, que vai se posicionar, uma mulher que vai ser ousada. Uma mulher que não vai ver a crise e vai dizer: aqui está difícil. Não, você vai dizer: olha, como aquela mulher um dia que estava com seu filho morto dentro da sua casa. Ela vai até o encontro de Jesus, param ela no meio do caminho e perguntam para ela: tudo bem com você? Ela diz: está tudo bem. É assim que eu e você precisamos estar. E para encerrar, a segunda coisa que Jesus promove em mim e em você, quando a gente tem um encontro com Jesus, fala assim: refrigério. Isso, refrigério. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vai ao poço, que horário? Meio-dia. Então provavelmente, gente, aquela mulher estava cansada, sobrecarregada. Aquela mulher ia no poço meio-dia porque ela não queria ver ninguém. Todo mundo a rejeitava, como eu disse. Uma mulher que ninguém queria ter como amiga. Então ela fugia: eu vou meio-dia porque ali eu não vou encontrar ninguém. Mas Jesus diz para ela: se você beber dessa água, você encontrará descanso. Você encontrará descanso. A água que eu tenho para te dar fartará a sua alma. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero te dar descanso. Eu tenho algo novo. Talvez você entrou aqui hoje cansada, sobrecarregada. Você vai dizer: bispa, olha, minha vida não está sendo fácil. É tanta coisa só na minha... Olha, é tudo em cima de mim. Olha, eu tenho passado um tempo difícil. Tem hora que dá vontade de desanimar. Tem hora que dá tempo de desistir. Tem hora que dá vontade de levantar a bandeira branca. Mas eu quero declarar hoje sobre a sua vida aquilo que o salmista diz. E você vai declarar: guia-me, Senhor, mansamente pelas águas tranquilas. Porque a água hoje que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida é águas de descanso. Você precisa descansar, porque você teve um encontro com Jesus. Quando Jesus está dentro daquele barco, os discípulos estão em meio à tempestade. Aqueles homens ficam desesperados: nós vamos naufragar. Será que Jesus não está vendo? Olha o que nós estamos passando aqui, nós vamos morrer. Como que Jesus está? Jesus está dormindo. Se Jesus está no seu barco, por que você está preocupada? Por que você está desesperada? Por que você está se descabelando, roendo unha, tomando remédio contra a ansiedade, antidepressivo? Você precisa descansar, porque hoje o Senhor quer derramar uma água de descanso em você. Uma água que vai curar, uma água que vai transformar. John Piper também vai dizer, ele faz uma provocação linda aqui. Eu vou finalizar dizendo esse texto para você. Olha que lindo isso aqui. O John Piper, ele vai dizer, ele é um teólogo muito conhecido, e ele diz assim, que ele faz uma provocação em um dos seus livros, e ele fala assim: por que Deus fez o sono? Você sabe por que Deus fez o sono? Pergunta para sua amiga aí do lado. Você sabe por que Deus fez o sono? É para você descansar. Jesus, ele poderia ter nos criado
sem ter a necessidade de nós dormirmos, não é, Manu? Poderia. Se ele não dorme, ele poderia nos ter feito para não dormir. Mas por que Jesus faz o sono? Por que Jesus imaginou o sono? O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que poderosamente grandeastes, aos amados que o dá enquanto dorme. O Senhor fez o sono para você dormir, para você descansar, para você roncar se você ronca. Eu não sei o que você faz, mas você tem que descansar. Falar: ai, Jesus, obrigada. Você precisa descansar. Você pode estar passando a pior crise, mas você vai ajoelhar os seus joelhos na beirada da sua cama e você vai dizer: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem feito, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso, porque eu sei que o fim das coisas é muito melhor do que o início delas. O Senhor quer que você descansa. E olha que lindo que ele vai dizer aqui. De acordo com esse texto, olha o que John Piper vai relatar. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor. É um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos fiquem ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus que nós não somos Deus. Salmo 101, verso 4 vai dizer: é certo que Deus não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que nós estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quando um latente todo dia. O sono é uma parábola que Deus é Deus e que nós somos meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano. O homem não é soberano. O homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiamos nele como o grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui falou muito sobre o meu coração. O Senhor, Ele tem o controle sobre toda a tempestade, sobre toda a sua vida, sobre toda a sua crise. Então por que é que você está assim? Hoje o Senhor, Ele diz para você: por que que a sua alma está aflita? Por que você está assim? Desesperada, angustiada. Jesus ali naquele encontro com aquela mulher, Ele queria derramar para ela uma fonte de água viva. Aquela mulher se encontrava com um cântaro vazio. Mas o Senhor naquela tarde, naquele dia, Ele queria encontrar com ela e derramar satisfação. O Senhor queria encher ela de uma forma diferente.